Outras estruturas lógicas que a gente costuma trabalhar também, vocês não precisam se preocupar que depois eu vou passar todas elas manuscritas aqui no Colab para vocês. Mas são justamente os operadores de decisão, que são muito importantes para nossas estruturas condicionais. Os operadores de decisão, eles informam sobre determinada conjunto, sequência de informações que a gente está passando. Ou seja, um dos operadores que a gente tem, é justamente o NOT, que é um operador de negação. Ou seja, se eu simplesmente negar o valor de algum número, eu consigo determinar algumas restrições. Ou seja, vamos tentar fazer aqui uma comparação. Eu sei que o meu valor de A, ele é igual a 10. Mas se eu colocar aqui que meu A ele é igual... Não é igual... Vamos ver o que isso aqui acontece. Vamos tentar pegar aqui um exemplo. Vamos checar aqui. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Basicamente, esse operador ele vai tentar trabalhar com operações de negação do meu código. Ele está dando um erro aqui. Código. Ele não está aceitando aqui o meu operador. Já a gente vai ver melhor quando a gente for fazer a aplicação nas estruturas de repetição. Que aqui o computador não está, o compilador não está aceitando essa estrutura aqui solta. Mas basicamente a gente vai ter 3 operadores principais que a gente trabalha com a lógica de programação. O NOT, que é o operador de negação, e a gente vai ver melhor. O OR, que é basicamente, ele vai dar uma possibilidade ali entre uma ou outra escolha. E a gente vai ter meio que uma condicional. É justamente uma condicional. Se uma coisa acontecer, a outra tem que ocorrer também. Então, esses operadores aqui, eles funcionam justamente para dar um sentido para o nosso código e facilitar o nosso processo de decisão, de escolha, quando a gente está trabalhando com esses operadores. Temos mais ou menos uma base que ocorre aqui. Só uma coisa que eu posso ter pulado para vocês, é a questão do sinal de comparação de igualdade. Quando eu estou trabalhando com sentenças no Python, eu posso fazer comparações entre números. No caso, assim, vamos ver se ele vai produzir algum resultado. Pronto. Ele produziu um resultado aqui, dizendo que A não é igual a B. Esse sinal de atribuição serve justamente para me dizer: o meu valor de A deve ser igual ao meu valor de B. Se for verdadeiro, ele vai me retornar um valor. Se for falso, ele me retorna outro valor, que é justamente o que ocorreu aqui. Isso daqui ele é importante quando a gente vai fazer substituições de algumas variáveis, ou até mesmo nas estruturas condicionais ou de repetição, quando a gente quer fazer algum teste lógico. Quando vocês vão ver um pouquinho melhor quando a gente estiver tratando com as nossas equações diferenciais, quando vocês aplicarem mais na resolução dos sistemas. Porque eles acabam pedindo meio que valores de chegada e partida. Quando a gente trabalha com estruturas de repetição, você tem que chegar até um determinado valor. Se chegou nele, ok. Se não, você continua operando naquela mesma equação. Isso daí a gente vai ver daqui mais para frente. Mas, basicamente, a diferençazinha entre o sinal de igualdade, essa dupla igualdade, é que um é a atribuição, você atribui um valor a outro, e o outro é a comparação entre um e outro.
Agora, vamos partir justamente para algumas das partes que ficam um pouquinho mais interessantes no Python, que é justamente as estruturas condicionais. Deixa eu ver aqui. Essa parte é um pouquinho mais simples, essa parte inicial é um pouquinho mais simples, mesmo os conceitos fundamentais, que eu acredito que a maioria de vocês tenham visto. Mas caso alguém não tenha visto, tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aí no chat que a gente pode voltar, pode retornar e comentar um pouquinho melhor. Passando aqui justamente para a nossa parte de estruturas condicionais. Quando a gente vai trabalhar com estruturas condicionais, a gente tem algumas possibilidades de elaborar alguns códigos. Estruturas condicionais são justamente para me dizer, é alguma coisa, essa sentença é verdadeira ou falsa, então posso fazer determinada operação. Ou então seguir para outro caminho. É justamente a possibilidade meio que a gente traçar um fluxograma. Quando a gente tem aqueles fluxogramas de decisão, uma árvore de decisão, a gente tem tem uma fruta amarela. É um abacate ou uma banana? Se é amarelo, tem uma possibilidade maior de ser uma banana. Então, já dirijo para ela. Se fosse verde, teria uma possibilidade maior de ser um abacate. E assim a gente vai fazendo essas decisões. A estrutura condicional, ela vai trabalhar dessa mesma forma. Eu vou tentar classificar as informações que estão entrando no meu código. Ou seja, se eu tenho uma entrada que condiz com a minha sentença, então ele vai classificar de uma forma. Se não, classifica de outra. Vamos tentar escrever aqui onde que a gente utiliza as estruturas condicionais. Quando eu estou utilizando uma estrutura condicional, eu tenho 3 possibilidades de estrutura. Meu if, o else, e eu ainda tenho uma estrutura intermediária, que eu vou jogar aqui, que é o elif. Meu if, ele vai dizer meio que, realmente pegando o sentido literal, se algo ocorrer, então eu vou fazer isso. Então, vamos tentar apagar isso daqui por enquanto, e vamos trabalhar com o if. Deixa só meu computador voltar. Foi. Vou pegar aqui, novamente, essas variáveis que eu estava trabalhando. Eu tenho minha variável A e minha variável B. Se a minha variável A for igual à minha variável B, pontos. Deixa eu ver. Eu estou construindo um código justamente da forma como a estrutura pede. Eu tenho meu comando de informação, no caso da minha estrutura condicional, que é o if. Eu vou ter minha sentença. Se vocês quiserem colocar parênteses aqui, facilita mais a separação. E, por fim, eu tenho 2 pontos, que é justamente devido à linguagem de programação. Então, o que é que eu estou falando aqui? Se o meu A, minha variável A, for igual à minha variável B, então eu vou realizar alguma coisa. O que é que eu vou realizar aqui? Digamos que eu vou somar A mais B. Então, vamos ver o que é que acontece aqui. Pronto, meu código compilou. Não aconteceu nada, justamente porque A não é igual a B. Se eu colocasse aqui um 10, então tem A igual a B, e aqui, vou colocar para pintar. Pronto. Outro comando importante aqui, pessoal. Quando a gente está fazendo algumas operações matemáticas, a gente consegue muitas vezes apresentar isso na tela diretamente. Já outras vezes a gente vai precisar printar na tela, realmente utilizar esse print aqui, que é mostrar na tela alguma informação. Para isso a gente utiliza esse print. Ou seja, print a informação que eu quero que apareça. No caso aqui eu coloquei uma expressão matemática, no caso A mais B. Aqui meu código, se A fosse igual a B, então eu printava. Como aqui as variáveis estavam uma igual a outra, então eu consegui printar. Se fossem diferentes, caso, pronto, A é 10, B é 0. Não ocorreu nada, justamente porque eu não tenho uma segunda opção de execução. O que é que eu faço a partir daqui? Essa é a minha primeira estrutura condicional. Quando eu passo para a minha segunda estrutura condicional, que é justamente o else, digamos assim, as básicas, ele vai ser justamente a informação contrária. Aqui eu digo, se A for igual a B, eu vou printar A mais B.
o else ele vai ser meio que a válvula de escape. Para todas as outras opções onde A for diferente de B, ele vai fazer outra operação. Certo? Pronto. Então, eu vou printar A menos B. Em todas as outras operações onde o meu A for diferente do B. Aqui eu estou tendo A diferente de B. O que acontece aqui? Ele printou 10. Justamente porque 10 menos 0. Deixa eu colocar aqui um 3, para ficar mais visível. Ele faz a operação bonitinho aqui. Então, tem isso daqui. Tenho essa estrutura, basicamente, consegui entender mais ou menos o que ela faz. Show. Agora, eu tenho uma terceira oportunidade, que é justamente o elif que eu comentei com vocês. O elif ela é uma estrutura intermediária. Ela funciona semelhante ao if, mas ela só ocorre depois que o if é executado. Ou seja, uma possibilidade de eu executar primeiro a minha estrutura original, que é quando eu tenho o A. E digamos que agora eu vou utilizar o elif aqui. É meio que a mistura do if e do else. Ele funciona da mesma forma, no caso eu vou ter que definir uma estrutura para ele. Então, eu vou ter que dar uma condição para ele. Se eu estou dizendo aqui que o meu A tem que ser igual ao B para eu poder fazer alguma coisa, aqui eu vou dizer que o meu A tem que ser maior que o meu B, para ele executar alguma coisa. E aqui eu vou pedir para ele printar A mais 2 vezes o B. Pronto. Eu tenho uma sequência aqui de informações. Ou seja, o que é que vai acontecer nesse programinha aqui quando eu executar? Se o meu A for igual ao meu B, então eu vou printar na tela o A mais o B. Se o meu A ele for maior que o B, então ele vai printar A mais 2 vezes o B. E se ele não for, se o A não for igual ao B, e se o A não for maior do que o B, então ele simplesmente vai printar A menos B. É um programinha qualquer que vocês podem pensar mil e outras formas de aplicar ele. Seja com cadastro de nome, seja com notas para passar na disciplina, como é o que a maioria dos professores passa como exercício. Então, a gente tem essa possibilidade aqui. Pode ocorrer algum erro? Pode ocorrer algum erro, justamente devido a essas restrições aqui. Por isso que é interessante a gente utilizar bem os operadores matemáticos. Vamos tentar ver aqui como é que vai funcionar. Pronto, foi o que ele fez aqui. O meu A, ele é maior do que o meu B, e o meu A, ele não é igual ao meu B. Então, vamos analisar aqui. Primeiro ele veio para o if, e o meu A, por não ser igual ao B, ele não entrou nessa condição. Então, ele passa para a minha segunda condição. Como o meu A é 10 e o B é 3, então ele executou esse processo. Quando ele executa esse processo aqui, ele sai do meu laço. Ou seja, ele sai da minha função e ele não passa para o else. Ele nem é lido pelo else. Já se eu faço o processo de A vezes B, no caso A igual a B, ele já me indica que o processo só vem até a primeira fase, que é justamente essa parte inicial. Ele não passa pelo outro, vendo se é maior ou não, e nem se são diferentes. Então, ele faz toda essa execução. Então, vocês conseguem fazer meio que diversos comandos tentando identificar o que é que está acontecendo ali. Nesse programa, ele consegue cobrir todas as possibilidades. No caso, essa possibilidade aqui inicial é se o A é igual ao B, todos os valores de A maior que B, essa segunda parte pega. E para todos os valores menores de A menor que B, o else pega. Então, eu consigo deixar nessa estrutura bonitinha o que eu estou fazendo, o que eu preciso executar ali no meu processo. Posso fazer mais coisas em relação a isso? Vamos tentar pegar agora com uma string. Vamos tentar analisar aqui. Vou colocar uma string do tipo... Colocar a casa. Pronto. Uma string é basicamente um conjunto de caracteres. Eu posso atribuir esse conjunto de caracteres também a uma variável. E assim eu consigo trabalhar com ele. Outra coisa interessante que eu posso trabalhar com uma string é justamente ler as posições da minha string.
eu sei que essa string tem 4 elementos, no caso, 4 índices aqui, que eu posso trabalhar com ele. Se eu printar somente o S, vou pegar aqui. Se eu printar somente o S, ele vai colocar a casa. Se eu quiser a posição 1, vai aparecer justamente, não é parêntese. Depois a gente vai ver como é que a gente utiliza o parêntese. Se eu fizer a minha posição 1, eu vou ter o A, justamente porque o Python ele começa a contagem sempre do zero. Ou seja, o C vai ser o índice 0, A índice 1, S índice 2 e o A índice 3. Então ele tem sempre essa contagem. Quando a gente for trabalhar com as estruturas de repetição, a gente também vai conseguir ver isso. Mas eu consigo fazer diversas operações aqui. Eu consigo também modificar essa posição de um item de um string. Então, tem diversas possibilidades que a gente vai poder trabalhar, que a gente vai trabalhar em alguns exercícios. Pois bem, temos aqui uma string. O que a gente pode fazer em relação a ela? Pensem que quando a gente está trabalhando... Um exemplo. Eu sei que a gente não trabalha com banco de dados, não utiliza o Python diretamente assim para a parte de leitura de banco de dados, de textos e tal, mas é uma possibilidade. Vamos tentar fazer a classificação de nomes que estão dando entrada em um programa, em um sistema operacional, digamos assim. Eu vou colocar aqui uma estrutura condicional justamente para fazer essa classificação. Vou dizer que está sempre dando entrada na minha variável S, e se o S ele for igual assim, pronto para fazer a classificação. Sempre quando ele der entrada de um nome igual assim, então ele vai colocar um OK na tela. OK, digamos que ele vai fazer isso. Quando eu faço isso, ele simplesmente não executa nada porque entrou aqui, não foi executado, não tinha para onde ir, então morreu. Digamos que quando ele não entrar assim, ou seja, todas as outras opções, ele simplesmente vai printar na tela isso. Vou colocar aqui um... Imagina que eu trabalhando com string, vamos trabalhar com string de verdade. Pronto. Temos essa execuçãozinha aqui. Eu sei que meu S deu uma entrada com o nome casa, uma string da forma casa. Quando eu executo, ele simplesmente sai pelo else dizendo not OK. Justamente não está OK porque não está a informação que eu queria. Se eu mudo isso daqui para sim, ele muda a minha opção, ou seja, ele cai em outra palavra. Se eu quiser executar com um elif, eu vou ter outras opções de trabalhar aqui. S igual, vamos classificar aqui outra string. Não. Então, vamos fazer assim. Sim, foi OK. Ups. Foi. A gente tem essas variações aqui, a gente consegue fazer muita coisa com ela. Aqui eu estou só mostrando realmente o basicão, meio que enrolando vocês, porque vocês já devem saber mais ou menos esse básico de como fazer as modificações. Quando a gente vai trabalhar com algumas equações, a gente pode necessitar fazer isso de acordo com o tipo de sistema que a gente vai trabalhar. Seja um sistema que necessita de algumas operações de identificação, digamos, quando a gente está trabalhando com o crescimento de uma curva. Eu quero trabalhar enquanto a curva estiver positiva. E eu faço uma estrutura de repetição justamente para gerar determinados dados, ele vai executar até ocorrer determinado padrão. Então, eu posso utilizar uma estrutura condicional para identificar aonde está indo aquilo. Quando chegar em determinado ponto, ele já para e já sai da minha estrutura de repetição. As estruturas de repetição, a gente tem alguns tipos de estrutura de repetição e que podem facilitar demais a nossa produção de códigos. O primeiro que a gente vai trabalhar é o loop do for. O for ela é essa estruturazinha bonitinha aqui, onde ele vai fazer essa
digamos, essa entrada inicial, eu vou ter que fazer essa classificação. Vocês lembram que a gente viu na parte de estrutura condicional, onde a gente dizia se uma coisa era verdadeira ou falsa? No caso, ou ia para um lado ou ia para o outro. A mesma coisa a gente vai ter que fazer dentro da estrutura de repetição, só que nessa estrutura você vai meio que fazer aquele processo ficar rodando, classificando inúmeras vezes até você chegar ao seu resultado esperado. O loop for, como tem aqui a imagenzinha bonitinha, a gente tem, eu vou ter minha entrada original, onde eu vou ter dizendo, estou jogando determinada informação. Aqui eu tenho o meu classificador, onde eu vou dizer se é verdadeiro ou falso. Se o meu comando for verdadeiro, ou for condizente com a informação que eu tenho aqui, não precisa ser obrigatoriamente verdadeiro ou falso, se for condizente e for direcionado com a condição que eu estou colocando aqui, ele vai passar para o meu bloco de comandos e vai ser executado. Depois que ele passa por esse comando e é executado, ele retorna novamente, ele retorna como uma entrada. E é jogado para esse mesmo processo. Vê a condição, se for verdadeiro, passa novamente, se for condizente no caso, se for falso, sai do loop. Então, ele vai fazer meio que esse processo. Esse bloco de comando, ele vai fazer justamente uma atualização da entrada. Ou seja, ele faz um processo com a entrada e joga esse valor. E assim fica rodando. Vamos lá. Já a gente passa para o Python e vocês vão conseguir ver melhor como é essa estrutura. Quando eu jogo na linguagem de programação, eu vou ter essa estrutura aqui muito bonitinha, muito tranquilinha de se trabalhar. Tranquila porque ela é mais fácil de se compreender, acredito eu, para algumas pessoas. Pelo menos, quando foi para mim, eu achei melhor entender, aprender mais o for do que o while, que é o próximo que a gente vai ver. Mas, basicamente, a gente vai utilizar a estrutura de repetição do for quando a gente tem uma quantidade que a gente quer executar. Ou seja, a gente tem um tamanho especificado. Não é bem, já tem um tamanho aqui, simplesmente vou tacar um número e vai rodar. Mas, basicamente, quando você tem uma ideia de quantas vezes você vai executar. Por mais que aquele valor ainda não seja fixo, não seja aquele mesmo que você vai utilizar, você pode colocar uma variável que vai estar sendo atualizada toda hora para rodar, mas você consegue definir meio que uma quantidade de vezes que ele vai ocorrer. Então, o que é que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o meu comando inicial, que é o for. Eu vou precisar de uma variável de contagem, que geralmente a gente costuma utilizar aí, mas você pode colocar qualquer variável, que esteja livre, no caso. Eu vou ter o i, que é só um comandozinho de sequência, e o range. Esse range, ele é a estrutura de leitura de quantas vezes eu vou precisar executar aquele processo. Ou seja, dentro do range, eu vou ter que adicionar algumas informações. No caso, o meu início, que é onde eu vou começar, o meu fim e o meu passo. Gerson, para que eu preciso ter um início, um fim e um passo? Eu posso simplesmente destacar um número ali. Bem, você pode simplesmente jogar um número e ele vai repetir ali pela quantidade de vezes, mas você pode ter uma série de dados que você vai estar trabalhando ali. Digamos, você está trabalhando com variáveis, então você não consegue definir um número específico para o início, para o fim e para o passo. Então você vai trabalhar com aquilo. O passo é justamente de quanto em quanto ele vai passando. Realmente, de quanto em quanto ele vai passando, de um número para o outro. O início vai ser justamente o valor inicial que você vai estar trabalhando, e o fim é o último valor que você vai utilizar, o último valor que você vai chegar. Mas, Gerson, eu preciso utilizar todos esses valores aqui? Não. Quando a gente está trabalhando com a estrutura do range, você pode descartar alguns elementos. O início e o passo. São os únicos que você pode descartar nesse momento. O fim, você vai ter que sempre declarar para a minha função, para ela poder executar. Esse fim, basicamente, vai ser a quantidade de vezes que você vai querer repetir. Quando eu não declaro nem o início, nem o passo, ele vai por default, ou seja, ele vai utilizar os valores padrões. O início sempre vai ser o valor 0, que é o início de contagem do Python, que ele costuma utilizar, e o passo ele vai contar como 1, como se fosse o valor inteiro. Então, joguei simplesmente no meu range, aqui na minha função, joguei no range valor 9. Então, ele vai executar 9 vezes o que tiver, o meu bloco de comando, se estiver entrando aqui. Morreu. É justamente essa condição. Então, depois que passar as 9 vezes, ou seja, que isso daqui tiver rodado e não for mais as 9 vezes, então, morreu. Você não vai conseguir mais rodar ele. E essa variável de contagem aqui é o que vai indicar quando você passou daquela quantidade. Ou seja, ela vai ser atualizada toda vez que você rodar. Ou seja, na primeira rodada, o meu i, ele vai ser o 0.
Pronto, para ficar mais claro para vocês. Esse i ele vai seguir junto com esse início. No caso, essa variável que você adicionar aqui, ele vai seguir meio que junto com o início. Ou seja, o início quando ele sempre é zero, então, na primeira rodada, o meu i ele vai ser igual a zero. Então, ele vai rodar e atualiza. Então, ele vai ser somado mais um, digamos assim. Então, meu i passa a ser 1. Vai rodar novamente. O i passa a ser 2. Novamente, até chegar o valor de fim, que é o que eu defini. Na verdade, para não ficarem perdidos, quando eu chego no meu valor de fim, ele simplesmente vai parar. Porque é a consideração que eu faço. Tipo, se eu tenho de 0 a 9, eu tenho 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 10 números aí contando com 0. Então, quando chegar aqui, nesse número de fim, ele para. Ele não segue. Ele para nesse número final. Deu igual a 9, então, essa minha sequência para. E assim vai. Então, morreu por aqui. Outra coisa que eu consigo fazer é justamente modificar o meu início, o fim e o passo. Então, posso adicionar esses valores. Se o meu início, ao invés de eu utilizar o 0, default, eu colocar como 5, então ele vai contar do 5 até o meu valor de final. E tudo isso vai depender do passo que eu determinar para ele. Ou seja, se eu quero o meu passo igual a 1, então ele vai contar do 5 até o 9, digamos assim. 5, 6, 7, 8. Quando chegar no 9, ele para. Justamente porque o passo estava definido como 1. Se eu quiser colocar o passo como 0,5, então ele vai contar. Estava iniciando no 5, né? Então, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, e assim vai, até chegar no 9, que era o que eu tinha definido. Quando chegou no 9, parou. Então, ele segue essa estrutura aqui de classificação. A minha condição vai ser justamente essa estruturazinha aqui, de início, fim e passo. Gerson, eu posso utilizar uma lista, colocando diversos elementos aqui? Posso também, sem problema nenhum. No caso, ao invés de eu colocar início, fim e passo, eu colocar range, esse len, que é justamente que conta a quantidade de elementos de tal lista. As listas vocês vão ver já, então eu não vou aprofundar tanto agora. Mas depois a gente vai ver como se trabalha com listas. Mas basicamente eu posso colocar uma sequência de números aqui, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele contar só a quantidade de números que tem? Pode, e essa função nem auxilia justamente nisso. Quando a gente for para a parte prática, a gente vai ver melhor isso. Temos a definição do loop for, agora vamos para o while. O while, ele vai ser uma estruturazinha que a gente vai utilizar quando a gente não tem uma quantidade de repetições definidas. Ou seja, eu não sei bem como é que vai progredir minhas resoluções, o que está rodando ali, eu não sei quais resultados vão voltar. Então, eu deixo rodando até atingir uma condição que eu queira. Ou seja, no meu while, eu vou colocar uma condição aqui. Tá. Quero que o meu programa continue rodando até que uma variável atinja tal valor. Digamos, quero que o meu A estava iniciando em 0, então quero que o meu programa rode até que o A tenha um valor igual a 5. Ok. Mas, para mim ter esse programa rodando e eu ter uma condição de parada, eu vou ter que jogar aqui no meu bloco de código uma variável onde eu vou atualizar. Ou seja, essa variável que eu jogar aqui na condição, eu também vou ter que jogar ela aqui no meu bloco de código e vou ter que ficar atualizando ela, meio que como uma variável de contagem. Já a gente vai ver melhor ela. Mas a diferença do while para o for é que aqui ele vai simplesmente pegar a entrada, mandar para o meu bloco de comandos, colocar nesse bloco de comandos aqui para me fazer a atualização, depois ele joga para a minha condição, se for verdadeiro, segue, se for falso, retorna. Gerson, mas não é muito semelhante a do for? A diferença principal entre o while e o for é justamente porque o for, como a gente viu aqui, ele vai rodar pelo menos uma vez. No caso, ele passa pela minha condição, se for verdadeiro, é que manda para o bloco de comandos, ou seja, ele tem uma execução. Já o meu while, ele simplesmente taca para o bloco de comandos. Acho que eu posso ter falado errado para vocês. Mas, basicamente, o for, ele não executa uma primeira vez, caso já esteja no valor ali. Ele só passa se a condição estiver ok. Realmente só executa se a condição estiver ok.
enquanto que o while, ele executa primeiro para depois testar a condição. Ele é meio, digamos assim, vamos tratar o while como a estrutura mais aperreada. A gente vai executar primeiro, ou seja, está com o meu bloco de comandos, eu atualizo aquilo, vejo se a minha condição estava ok, se tiver ok, entra novamente e faz o processo. Enquanto que o for não, ele verifica primeiro e depois que executa a minha estrutura. Deixa eu ver se eu comento aqui. Vamos passar aqui para o Python o que a gente consegue fazer com essas estruturas de repetição. Deixa eu mudar aqui. Pronto, vamos lá. Estrutura de repetição. Só organizar aqui. Pronto. Para me criar uma estrutura de repetição, vamos começar pelo for. Vou definir aquelas variáveis, aquelas palavrinhas que eu já tinha trabalhado, for, que é a minha funçãozinha. Vou definir uma variável de contagem, vou chamar de i por enquanto, mas pode ser utilizado qualquer variável. Depois eu passo para sequência do meu texto e já jogo aqui meu range. É onde vai ocorrer minha contagem. Os dois pontos são de praxe do Python, justamente para dar sequência e abrir um novo bloco. E vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Estou sem ideia para fazer esse processo, então vamos colocar aqui A igual 4. E o meu for, digamos que... Vou colocar para rodar o A. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou colocar uma operaçãozinha aqui. Print. Vamos ver o que acontece. Olha o que ele fez aqui. Eu defini a minha variável A igual a 4 e eu abri minha estrutura de repetição do tipo for. Defini minha variável de contagem, bonitinho, ok, segui meu texto, range, e joguei simplesmente o A. Como eu falei para vocês, quando eu tenho uma estrutura de repetição que eu abro o range, ele vai ter as três partes, início, fim e passo. O meu passo, ele seguiu normal como passo 1. O meu fim, ele determinou como valor de A, ou seja, valor 4. E o meu início, ele tratou como 0. Como o meu valor de A não estava modificando, então ele printou o A com o valor 4 todas as vezes. Mas se ao invés de eu utilizar o valor de A aqui, eu jogasse o valor de I. Olha o que ele faz. Como o valor de A era 4, então aqui ele continua rodando o código 4 vezes. Só que aqui ele pega os valores de I. Ou seja, o valor de I inicial era 0. Depois ele atualiza e passa a ser 1. Depois para 2, depois para 3. Ok? Morreu aqui. Se eu quisesse alterar aqui a minha sequência. Se eu quisesse dar um início com o valor 2 e depois ir para A. Vamos ver o que acontece. Então, ele pegou da posição 2, aí no caso 2 e 3. Por que ele fez isso? Por que ele não printou, por que ele não registrou aqui os valores, ao invés de ser 2 e 3, por que não era 0 e 1? Justamente porque o I vai admitir o valor do início e ele vai atualizando juntamente com os pesos. Então, o meu I ele vai admitir o valor 2, que é o valor inicial, e logo em seguida ele atualiza com o peso, que é 1. Então, 2 mais 1, 3, chegou a quarta rodada, digamos assim, e ele parou, saiu do meu laço. Se eu simplesmente colocasse o valor de 0,5, vamos ver o que acontece. Será que dá certo? Ó, aqui ele disse que não dava certo, justamente porque eu estou trabalhando com a minha estrutura de repetição, e como era do tipo float, ele não permitia esse objeto aqui ser inserido dentro. Porque era uma variável que eu teria que sair quebrando esses valores e eu não consigo trabalhar com esse valor, quebrar um valor inteiro. Vamos tentar fazer alguma correção aqui para ver se dá certo. Se ao invés de colocar o 0,2, eu colocar um valor inteiro, eu colocar o float. Não sei se vai dar certo. Não deu novamente. Mesmo ele dando o valor float,
Tipo, quando a gente vai trabalhar com a estrutura de repetição, ele me obriga a ter essa estruturazinha aqui de contagem sendo atualizada por números inteiros. Então, tenho esse problema aqui em relação ao meu for, mas não é nada que mate, tipo, justamente porque ele não consegue repetir o código somente metade. Então, por isso que não dá certo. Mesmo se eu utilizasse variáveis do tipo float. Já se eu mudo isso daqui e adiciono um passo maior, aí, vou pegar esse ponto e vírgula, eu adiciono um passo maior, ao invés de 0,5 colocar 2 e aqui eu colocar 40, vamos ver o que vai acontecer. Olha o que ele fez. Antes, ele estava pulando de 1 em 1. Depois, ele passou a pular de 2 em 2 justamente por causa do meu índice, do meu passo que eu coloquei. E assim eu posso variar, simplesmente adaptar meu código para o que eu precisar. Então, é a parte bem basicona que a gente trabalha com essa função do for. Quando eu passo para a estrutura do while, aí são outros 500, porque é mais complicadinho de trabalhar com ele. Mais complicadinho assim, entre aspas, né? Quando a gente pega as manhas, fica bem mais tranquilo. Mas, no meu while, o que é que eu vou fazer? Coloca aqui, while. E eu vou colocar uma condição. Digamos, eu falei com vocês sobre as estruturas condicionais, e quando a gente trabalha com estrutura condicional, eu simplesmente consigo fazer uma classificação, que é justamente o que o while vai fazer. Se eu pegar o meu A e dizer que ele é igual a 40, que é uma coisa verdadeira, e eu executar aqui, print A, ele executa normalmente. Só que isso daqui dá um bug, justamente porque ele vai ficar repetindo isso aqui infinitas vezes. Ou seja, nunca vai parar. Espero que meu computador não trave. Para, criatura. Pronto. Justamente porque eu coloquei aqui uma sentença e ele não tinha como parar. Porque eu não estava alterando esse valor aqui. Já se ao invés de eu colocar A igual a 40, eu colocar A igual a 39, vamos ver o que acontece. Ele não executa nenhuma vez. Justamente porque ele não entra nesse laço de repetição. Quando eu coloquei da outra forma, ele entrou em um laço de repetição e saiu adoidado. Quando ele não entrou, não aconteceu nada. Então, tomem muito cuidado quando vocês vão utilizar esse laço de repetição, porque às vezes ele pode entrar em um loop e morrer lá e você não conseguir ter nenhum resultado. Quando a gente utiliza C++, a gente coloca todas as condições dentro dessa parte inicial do while. Quando a gente vai trabalhar com while, a gente pode simplesmente jogar a condição que a gente quer, como a gente estava fazendo. Digamos, vamos pegar aqui um valor de A maior que 5, sei lá. E vamos pegar vamos atribuir um valor, sei lá, 7. 9 logo. Pronto. Vou atribuir um valor de 9 para A. E aqui dentro do meu while, eu vou colocar a condição onde o A tem que ser maior do que 5 para ele continuar rodando. Então, meu A é maior do que 5. Mas, para me fazer essa atualização, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar esse A e vou atualizar ele com o valor de A menos 1. Vamos ver se vai rodar aqui. Pronto, dessa vez foi. Eu não precisei declarar a variável aqui dentro para fazer a contagem. Ele conseguiu atualizar aqui por fora mesmo. Ele leu o primeiro valor de A igual a 9. Então, ele executou o processo, passou aqui para as minhas informações para dentro e pegou, meu A, ele é maior que 5? É, então eu venho para cá. Eu vou pegar um valor A, vou substituir a minha variável A pelo valor de A menos 1. Depois eu printo na tela esse valor. Executei, voltei novamente. Agora, ele não vai pegar mais esse valor aqui. Ele vai pegar o valor que ele guardou aqui de A e executar novamente. Deixa eu tentar compartilhar novamente aquele slide para ficar mais claro. Ups.
aqui. Pronto. Quando a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente tem a entrada, executa o bloco de comandos, depois ele vem a condição, e dependendo do que for, ele joga para a entrada novamente. Então, tem todo esse processo meio que cíclico. É a mesma coisa que ele fez aqui no nosso código. Ou seja, ele tentou ver aqui o que estava acontecendo, qual era o tipo de variável, qual o tamanho dela, jogava, executava um bloco de códigos, que era justamente esse daqui, A igual a menos 1, printava na tela, depois voltava. Ele não voltava justamente para o valor de A daqui, ele descartava esse valor, ele só utilizava como o ponto de partida. E assim seguia. Ah, Gerson, e como é que eu faço para me saber, para me imprimir os valores antes? Aqui eu utilizei o print depois do meu bloco de comandos. Se eu tivesse colocado ele antes do meu bloco de comandos, no caso, o meu comando ali, ele simplesmente ia colocar, imprimir na tela o valor inicial. Ó, ao invés de ser 8765, agora é 9876. Justamente porque ele fez essa varredura antes, ou seja, ele printou na tela inicialmente e depois executou.